Bom, então vamos lá. Mais uma live do Olho do Dono. E agora o assunto é sobre planos, os próximos passos, o que a gente planeja para fazer nos nossos negócios, e a troca de experiência ela é muito rica e muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Cíntia, Muito obrigada. Giane, Benê, Michele. Aqui o objetivo é que a gente troque a experiência, tá? Não existe ninguém que fale mais ou menos, mas que a gente possa contribuir com o grupo. Então, esse é o grande intuito do Olho do Dono. Então, para a gente começar, vamos começando a se apresentar. Então, eu sou o Marcelo Coglione, sou de São Paulo, mas moro em Poços há uns 16 anos, venho de multinacional, tenho uma empresa hoje para geração de conteúdos de gestão estratégica e sustentável de empresas. Bacana. Pode falar, Cíntia. Bom, meu nome é Cíntia Tavares. Eu trabalhei aí em Poços de Caldas durante muitos anos no grupo EPTV. Conheci a Regiane, inclusive, nessa época. Depois da EPTV, que eu trabalhei 13 anos, eu tive uma agência de comunicação aí em Poços também, a CUB, com a qual eu fiquei 5 anos, fazia atendimento, planejamento com clientes, e eu atendia também a camisaria. Aí eu mudei para o interior de São Paulo e mudei totalmente de áreas, e agora eu estou na área gastronômica. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço nas multinacionais daqui, com refeições coletivas. Então, eu sempre fui da área administrativa, né? Durante muitos anos me capacitei nisso, área de vendas, área comercial, marketing, e aí, de repente, deu uma guinada na minha carreira e fui empreender na área de restaurantes industriais. E aí eu tenho uma empresa que vai fazer 10 anos, e ela é líder de mercado aqui na região, uma empresa muito sólida, bacana, construiu uma história legal, e tô aí, tô nesse mercado, e agora indo para comida fit, comida saudável. Estou estudando nutrição, voltei para a faculdade, depois, veterana agora de novo, pela 4ª vez estou estudando, encerrei ontem, hoje eu estou de férias, e é isso, tem bastante história para contar. Que bacana. Michele? Bom, meu nome é Michele, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Michele, eu também sou de Poços de Caldas, nasci em Poços, morei aí praticamente a minha vida toda e trabalhava no Sebrae Minas, e surgiu a oportunidade de abrir um restaurante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, né, tenho um restaurante que é buffet livre durante o dia e rodízio de pizza na parte da noite. Legal. Regiane? Eu sou Regiane, trabalho há 20 anos com camisaria. Empresa familiar, desde os 13 anos, atuando nessa área. E o mestre Benê? Boa noite, meu nome é Benedito Cavalcante, podem me chamar de Benê. Eu tenho já quase 37 anos de vida profissional, trabalhei 25 anos numa grande empresa multinacional, sou de São Luís do Maranhão, mas entre idas e vindas eu estou aqui em Poços já há 14 anos. Eu empreendo atualmente e as minhas áreas de atuação são desenvolvimento humano, né, gestão estratégica de pessoas e melhoria de processo, usando a metodologia do Lean Manufacturing. Muito bem. Então vamos começar o nosso Toró de Parpite aqui, ao Mineiro. A gente tem hoje 3 estados. Se você tivesse na semana passada lá em São Luís, seriam 4 estados, hein, Benê? Olha que beleza. Eles são quase no âmbito do continente, praticamente. Vamos lá. Planejamento. Dúvidas, questões que hoje impactam e assolam muitas pessoas em relação à pandemia, em relação ao mundo digital, em relação ao amanhã, né, o home office, um monte de coisa que a gente já viu acontecer, já não é novidade para ninguém, já estamos no 2º ano praticamente disso, mas que ainda é um empecilho para muita gente. Ainda é, de fato, a questão de ou vale a pena continuar onde eu estou, em função dessa mudança, ou vale a pena eu começar a buscar outra carreira ou outros lugares. E acho que esse é o intuito de a gente começar a trocar figurinha aqui. Então,
falar rapidamente, eu mudei, meu processo era totalmente presencial, hoje eu atuo no digital, muito fortemente, é outra realidade, é outra característica, é totalmente diferente, o marketing é outro, a interação com as pessoas é diferente, então eu tive que me habituar muito, ainda estou aprendendo, estou buscando, e a minha meta é realmente me planejar para isso, me planejar para fortalecer ainda mais o digital, apesar que já estou olhando para a questão presencial em alguns momentos. Então, já estou começando a considerar o presencial também como uma alternativa, já voltando no dia a dia da minha empresa. Quem quiser. Pode ir, Cíntia. Eu sei que você está doida para falar. Tá vendo? A Regiane fez a minha fama, né? Então, na verdade, a pandemia, ela trouxe um olhar novo para a minha empresa, né? Como a gente presta serviço, então, a gente sempre teve só no B2C, né? Então, nós nunca tivemos no B2B. Então, nunca trabalhamos no varejo. Pela primeira vez, agora, por conta das indústrias terem parado, a Nutrimax foi obrigada a se reinventar dentro do que ela tinha de estrutura. Porque, querendo ou não, a gente teve uma ruptura, assim, brusca, uma queda de 40% de faturamento, assim, em março, abril. Março começou a pandemia, em abril a gente já teve isso, porque quando deu aquele lockdown, e aqui no estado de São Paulo, vocês devem ter acompanhado, a gente teve uma incidência muito grande, né, assim, essa influência do governo, enfim, algumas medidas que foram realmente mais territoriais para cá, vamos dizer assim, e aí, de repente, assim, simplesmente trocas de e-mail, telefone, a partir de amanhã não tem mais. Como assim? E aí os insumos começaram a disparar, né? A gente tem um problema gravíssimo hoje, inclusive, que assim, nós não conseguimos repassar isso para o nosso cliente, diferente de quando você trabalha no varejo, que você vai automaticamente refazendo o seu fluxo e sua conta ali do seu estoque, e vamos repassar isso. Diferente disso, na indústria, quando você trabalha com serviço para a indústria, tem contratos fechados por 1 ano. Então, ao mesmo tempo que você tem uma segurança de uma demanda, mas você tem em contrapartida uma obrigação que você não muda, entendeu? Você não muda. Para você convencer os coreanos, eu trabalho com multinacional, então eu tenho italianos, eu tenho coreanos, eu trabalho com o grupo Hyundai aqui, eu trabalho com canadenses, eu trabalho com americanos, japoneses, simplesmente é o seguinte, passa amanhã. Hoje não vou te atender, tipo assim, quando é que é a data do contrato? Mas o contrato é só em fevereiro do ano que vem. A batata quente vai ficar na sua mão, né? E aí o que aconteceu? Como nós participávamos de alguns programas do Sebrae, que inclusive eu acho fantástico, o Sebrae nos apoiou muito, ele tem várias ferramentas incríveis, né? Então, eu falo que eu sou uma garota propaganda do Sebrae, que, assim, me ajudou muito ao longo dessa minha trajetória, minha carreira como empreendedora. E aí, um desses programas, que é um programa de inovação, eles sugeriram que a gente pensasse fora da caixa. E, tipo assim, Cíntia, qual a estrutura que você tem hoje? Quais são as possibilidades? Tipo assim, vamos pensar, vamos junto. E aí tinha um projeto que eu tinha ido para os Estados Unidos há uns 4 ou 5 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre comida saudável, porque lá está nessa veia, né? Então, eles estão totalmente contra agora o fast food, que foi o berço do fast food, todo mundo sabe disso, e agora o slow food, e agora o old food, tudo saudável, vamos comer devagar, vamos contra a obesidade, não a Coca-Cola, quer dizer, tudo isso, né? E aí eu fiz uma imersão de 10 dias lá, há uns anos atrás, e aí eu aprendi muita coisa, e eu falei, nossa, um dia eu vou querer colocar isso. Quando foi o ano passado que surgiu esse lance da pandemia, eu falei, pô, eu sei o que eu tenho a estrutura da cozinha aqui, tá parada, porque além de ter as cozinhas dentro das indústrias, a gente tem a nossa própria cozinha piloto. E aí, essa cozinha piloto, ela ficou muito ociosa, e lá eu posso virar 24 horas. Eu falei, já sei. Vamos tentar fazer, então, aquele projeto. E aí, onde a gente se aventurou nesse planejamento,
para o projeto FIT e o projeto Gourmet, que são marmitinhas que vão para o varejo, e então a gente está substituindo uma parcela, ainda lógico que não na totalidade, mas uma parcela daqueles clientes que pararam por um período. Então, foi um planejamento e uma sacada que a gente teve durante a pandemia. Muito bom, meninas. Aí, ó, a Sebrae aqui tem um monte de gente defendendo o Sebrae aqui. Você tá em casa. Ai, que bom. A Michele foi do Sebrae. A Regiane atuou muito com o Sebrae. Eu e o Benê conhecemos o Sebrae, já atuamos, temos até algumas possíveis parcerias, então a gente acredita muito no modelo deles. Acho que é muito interessante. Bom, inovação, né? Inovação. Inovação, sem dúvida. Fazer o mesmo é ter o mesmo resultado, né? Isso já é um jargão. Então, tentar inovar, tentar fazer alguma coisa diferente. A grande questão é que hoje, se a gente for olhar para os pequenos, né, os pequenos comerciantes, empresários, eles não têm muito acesso a isso ou ainda têm um receio muito grande. A gente começa a entender que as pessoas ou não estão preparadas para a tecnologia ou, de fato, não querem estar preparadas para a tecnologia por receio. Seja por idade, seja por um monte de coisa. A gente vê, sempre fiz assim, tenho 30 anos de empresa, sempre fiz assim e não vou mudar. E não vai mudar. Eu chamo isso, Marcelo, de síndrome de Gabriela. Você lembra da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. É isso aí. É bem por aí mesmo. Mas acredito que hoje, pensar diferente é um grande desafio que a gente tem para as pessoas, para planejamento. Primeiro que as empresas nem têm muita estratégia. A estratégia é pontual, é hoje. O que eu tenho no meu contrato, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que correr atrás. Não se prepara para amanhã, tá bom? Onde eu quero chegar? E você falou, eu quero vir agora a preparar comida fit, com outra pegada, totalmente diferente. Então, você já tem uma estratégia para isso. Você vai começar a construir essa estratégia. Exato. Hoje, a gente vê, pelo menos boa parte dos meus clientes, não tem a estratégia definida. Eles não têm. Eles têm que construir a estratégia com eles. E aí é começar a pensar fora da caixa, né? Porque fazer o mesmo não precisa de estratégia. Exato. Eu vou continuando na minha toada, né? Sigo o barco, sigo o fluxo. Mas como fazer isso? Como fazer com que as pessoas, quando comecem a entender a real necessidade disso? O benefício que isso traz. Por mais que a gente fale que a estratégia não é uma bola de cristal, eu não vou saber o que vai acontecer, não vai saber de fato, mas ter um norte é importante. Sem dúvida. Porque você começa a galgar os passos agora para poder chegar lá. Talvez você não chegue exatamente naquilo, mas você vai começar a aprender caminhos diferentes que vai até superar aquilo que você tinha planejado. E aí, galera? A pandemia realmente para mim foi um pesadelo, né? Porque eu estava numa condição muito confortável, mesmo, né? Eu tinha um belo de um contrato que me consumia bastante, mas, sim, me desobrigava de ficar buscando outras coisas. Lógico que sempre tem possibilidade de expandir, mas considerando que dentro do que o meu braço alcançava, o cesto estava cheio. E aí, de uma hora para outra, travou tudo, né? E aí eu realmente levei um tempo, o ano de 2020, eu fiquei realmente, assim, meio que me adaptando para ver como é que as coisas aconteciam. Como não mudou muito em 2020, agora em 2021 eu tive que realmente sair da lamentação, figurativamente falando, e sair para a ação, né? E é engraçado que eu acho que o que me ajudou foi o que a gente estava falando na semana passada, e você meio que mencionou de novo, Marcelo, que é o entendimento da dor que eu curo, né? Qual é o mal, qual é a solução que eu trago, qual é acho que está faltando uma palavra melhor, então eu vou repetir. Qual é a dor que o meu cliente tem e que eu posso resolver?
A hora que eu imaginei isso, pensei, eu vi que eu não precisava estar diretamente de cara a cara com o cliente para poder fazer isso. E essa foi... É tão simples, é tão bobo, mas foi tão difícil para mim chegar nisso, porque foi todo um processo de pensar, mudar realmente a maneira de ver as coisas, o mindset. Né? E a hora que eu percebi, eu acho que eu nem quero mais voltar para o presencial, entendeu? Porque é muito mais fácil para mim, lógico, tem coisas que não dá para você dispensar. Então, para o meu negócio, o melhor modelo é o híbrido, né? Uma parte presencial, outra parte não necessariamente presencial, porque antes era 100% presencial. Né? E eu acho que, a partir disso, eu tive que, obviamente, refazer todas as minhas estratégias e ver como é que eu poderia atuar, tendo em mente essa nova forma de atuação. Né? E está dando certo, viu? Ainda está longe de eu retomar o ritmo que eu estava em 2019, mas me parece que o caminho pode ser esse. Toda hora acontece uma coisa diferente e eu tenho que dar uma redirecionada. Né? Mas eu acho que o maior aprendizado foi esse. Quais são as formas que eu tenho de prestar o meu serviço, de passar em frente o meu conhecimento, as minhas soluções, de formas diferentes, entendeu? E tem aparecido cada solução interessante, né? Uma das coisas que eu fazia era, eu dou aula também, eu sou professor, e eu nunca tinha pensado em dar aula virtual. Nunca tinha pensado isso na minha vida. Aliás, eu era meio contra isso, como eu vou fazer isso? Eu perco muito dando aula virtual, porque eu não vejo, para quem é professor, sabe que tem muito do não verbal que você pega dos alunos olhando os alunos. Né? Isso eu perdi, entendeu? E aí é outro desafio, como que eu posso fazer para sentar diante dos alunos, desenvolver uma forma de perceber qual é a reação deles. Aí são dinâmicas, são outro tipo de estratégia que a gente tem que fazer. E ontem eu estava ouvindo uma pessoa, na verdade ele é o diretor de uma das escolas que eu dou aula, e ele estava falando exatamente sobre empreendedorismo, né? sobre inovação dentro do empreendedorismo. E a pegada que ele trouxe foi a de entender, antes de você pensar em como você atender, foi exatamente isso mesmo. Entender o que é que está por trás do entendimento da dor do cliente. Né? E aí ele fez toda uma abordagem ele é meio esotérico, então falou de energia, falou de valores, foi bem interessante, porque não foi nada convencional a palestra dele. Mas a moral da história dele, que eu pude pegar bem, foi o entendimento do cliente é fundamental. E é o que eu estou passando agora para os meus clientes, né? Para que eles façam isso com os clientes deles. É isso aí. Regiane, o Michele. O que eu quero falar é o seguinte. Dentre todos que estão aqui hoje, cada um tem uma parcela muito importante para mim e para o meu desenvolvimento, mas hoje eu preciso falar da Cíntia. A Cíntia, nossa, eu tenho muita gratidão por ela, de verdade. Contribuiu para mim como pessoa e, enfim, vou chorar, é melhor não falar. Eu estou emocionada aqui já de te ouvir falando. Enfim, mas o que eu queria falar, e que pegando o que o Benê também comentou, é muito interessante que cada época nossa da vida mesmo, né, a gente adota estratégias novas.
Então, muito do que o Benê falou, eu entendo e eu também faço essa reflexão. É meio que um sofrimento, né? E o empreendedor, ele vive muito isso, né? Um cotidiano de angústias, né? Muito forte, que a gente vai se superando dia após dia. E o grupo, ele surgiu justamente por essas angústias, né, Coliane? Porque a gente vê que as pessoas não têm muito com quem conversar, então foi justamente com esse intuito que a gente surgiu. E o que eu tenho hoje para falar é assim, as estratégias que eu vi eu adotar, ou meu pai adotar, as empresas ao longo do tempo a gente foi observando, são diferentes ao longo do tempo. Muitas vezes a gente tenta uma coisa, em tal lugar deu certo, ou com tal pessoa deu certo, mas às vezes a gente tenta novamente em outras áreas ou com outras pessoas, e a cidade diferente, a gente percebe muito isso. Cada cidade age de uma forma específica, cada estado também, né? Então, eu percebi muito essa estratégia que a gente adota ao longo do tempo, ela é muito diferente. A Cíntia, ela participou de um momento da camisaria em que as estratégias naquela época eram voltadas, né, para trazer o pessoal para perto, estimular a questão da divulgação, de marketing, etc., né, desenvolvimento de novos produtos e tudo que a gente estava vivendo. O momento hoje é outro, completamente diferente. Se a gente for querer adotar as mesmas estratégias sempre, por isso a importância do empreendedor se reinventar, né? E eu queria muito que a Cíntia participasse hoje justamente por isso. Se tem alguém que eu conheço que é um camaleão, né, que foi se reinventando ao longo da vida inteira, né? Estou até hoje. Eu sei. Se vocês escutassem 10 segundinhos da história, meu Deus, ela não falou nada ainda. Então, eu percebo muito isso dela. Inclusive, eu pedi permissão para eu sair agora, porque eu quero que meu pai entre, porque eu acho que ninguém melhor. Saudade do seu pai. Você vai matar a saudade um pouquinho. Nossa, os dois? ela acreditou aqui. Não dá, porque hoje é minha mãe. E a Sofia, ela é um pouquinho distante. E aí eu vou substituir ele ali, tá? Mas é isso que eu queria dizer, assim, é muito bom eu escutar, inclusive, o que o Benê falou, porque me traz um pouco de alento para minha alma, Benê, da gente entender que é natural essa angústia, né? E a gente é muito mais um processo interno, né, do que externo, né? Porque quando a gente sabe o que fazer, é fácil, né? É prático. Você vai, você faz, você muda, faz, acontece, muda de ponto, muda de lugar, inventa, negocia e tal. Isso é fácil de fazer quando você sabe o que fazer. O duro é você pegar um cenário totalmente atípico e se reinventar, né? Essa é a grande questão, totalmente distinto do que tudo que a gente já viveu, né? Mas eu queria fazer uma colocação. Inclusive, eu tive uma ideia aqui, falando agora com você, eu já pensei num negócio para camisaria, eu tenho que falar. Eu conheço muito a camisaria e meu coração vibra. Todas as vezes que eu vou a Poços, minha mãe mora aí, né? Todas as vezes que eu vou a Poços e que eu passo ali na avenida... Ai, não lembro nem o nome agora. Como chama aquela avenida principal do McDonald's? Sumiu. Ai... Na Assis, olha, você vê, agora há tanto tempo, né, que eu não moro aí mais. Na Assis, ou quando eu passava na Junqueiras, que tinha outra loja, né, e como eu ajudei, né, a reestilizar e tudo, nossa, eu tenho, assim, é um xodó, né, vira filho pra gente. Mas eu queria falar uma coisa, dentro do que você colocou e tudo que a gente está falando, você sabe que existe uma tendência muito grande, nós, como empresários, de nos acomodarmos quando o cenário é muito favorável. Tá tranquilo, tá favorável, a gente vai naquela toada, tá faturando e o dinheiro tá entrando e tal. A gente só se vê em momentos de criatividade, em momentos de expansão, em crise. A gente é bicho feio, a verdade é essa, o ser humano é terrível, né? A gente só cresce, só expande quando a gente eclode, a verdade é essa. Tem que acontecer alguma coisa. E essa pandemia, ela veio também para ensinar isso,
né? Em todos os sentidos, a gente se reinventar, a trabalhar no online, né? Como o Benê falou, coisas que você nunca tinha visto antes e que hoje você falou, nossa, uau, estou gostando disso, não sei nem se eu quero voltar para o que eu tinha antes. Aí eu, com a minha estrutura de cozinha, ter que pensar, o que eu vou fazer com esse tanto de panela, com esse tanto de coisa? Vou criar um produto que eu não dependa mais da indústria. Né? Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail, não foi nem um e-mail, né? Uma mensagem pelo WhatsApp de uma empresa aqui, que é subsidiária da Hyundai, simplesmente falando assim, estamos em layoff a partir de segunda-feira, 17 dias. Falei, como assim? 17 dias? Vão parar 150 funcionários, mas eu já comprei o mantimento para os próximos 17 dias. E simplesmente é o que eu falei, a batata vai morrer aqui. E aí eu já liguei para minha gerente e falei assim, não. Você vai ligar lá e vai falar assim, vai ter um custo para a gente ficar parado, tem um custo de 40% de mão de obra e tal. Então, assim, por isso os contratos têm que ser bem definidos, porque senão a gente fica uma relação muito leonina, né? A gente só toma, né? A gente tem que falar amém, é cliente, amém, mas não é assim, né? Tem que ser. Mas o da Regiane, eu estava pensando aqui o seguinte, Regi, eu sei que camisaria depende do público e tal, porém, eu não sei se você já faz isso ou não, mas você já partiu para a linha de uniformes? Em algum momento, vocês já pensaram nisso? Como é que isso já está acontecendo? Inclusive, essa semana a gente está lançando o uniforme online. Yes! E foi uma das sacadas durante a pandemia, né? Enviar para onde for. Essa semana, um dos amigos nossos que faz parte do projeto Olho do Dono está me ajudando nisso, para poder a gente colocar isso daí para funcionar, porque hoje a bola da vez é só online, então não adianta. A gente tem que se reinventar mesmo. É porque a estrutura já existe, você tem máquinas, ou elas vão ficar paradas, ou você pode reaproveitá-las de uma outra forma. E aí, por isso o brainstorm, de fazer aquele monte do Power Pitch de ideias, aí o Toró, de falar o que eu posso fazer, quais são as funcionalidades do meu negócio. Em algum momento a gente vai achar outras que a gente não tinha pensado. O famoso plano B. Lá na empresa, eu sou famosa por isso. Pensa numa pessoa rápida para pensar em 400... gente, vamos pensar plano B, né? A já me conhece. Porque se a gente não fizer esse exercício, é músculo, gente. A gente precisa fazer, né? A gente vai parando. Mas eu falei muito. Vai atrofiando, né? É verdade. Vocês seguem aí, tá bom? Eu vou trocar lá. Quer falar a mim? Na verdade, é interessante que isso que a Cíntia falou é o que eu ia dizer aqui, né? Que a gente fica muito acomodado realmente enquanto a gente está, digamos assim, só ganhando, a gente não pensa em outras coisas para fazer. A não ser realmente ali a venda, continuar seguindo, e realmente quando a gente depara com esses problemas, com esses altos e baixos de faturamento, é onde começa a vir justamente essa questão das sacadas, né? E aí, o que eu posso fazer para manter o meu negócio? Principalmente a gente que mexe com essa parte de alimentação, é muito o que você falou, Cíntia. A gente prepara uma coisa e quando vê, eles travam tudo de uma vez, ou fecham os comércios, ou fecha tudo, e querendo ou não, a gente tem mercadorias ali paradas, e o nosso estoque, ele é perecível. Não tem como a gente parar igual uma loja para e guarda lá o seu estoque. No nosso caso, não tem como parar. Então, ela está reinventando realmente o tempo todo. Grande, seu João. Seja bem-vindo. Tudo bem? Quanto tempo, seu João? Prazer vê-la. Um abraço. Saudade, seu João. Estamos aí. Mesma coisa, não mudou nada, seu João. 10 anos. Mas isso, minha filha, só tem que rir, porque senão dá ruga. Viu? É o vovô mais fresco que eu conheço, mais bonito, olha lá. E o mais dedicado. Hoje, 50% do meu tempo é para minha querida neta. Eu imagino, eu tinha certeza. Do dia que eu a vi, eu tinha certeza. Ué, para que eu já trabalhei tanto, agora eu preciso cuidar da neta. Que bom, seu João, que felicidade. Mas continuo trabalhando. Que bom. Seu João tem muito a contribuir para a gente, hein? Opa! Às vezes a gente dá alguns pitacos aí. O seu João participa. Opa, o seu João é ativo lá. Seu João, a gente está falando sobre
próximos passos, né? Como é que a gente se planeja para essas mudanças, mudar o nosso negócio, reajustar, realinhar, reconfigurar, uma série de situações que nos obriga a fazer, porque senão a gente acaba perdendo representatividade no mercado e acaba fechando ou outras coisas. Então a gente começou a trocar experiência e a gente falou muito da questão do novo, como o novo pegou a gente de surpresa e como sair desse novo. O senhor que já tem bastante experiência, né? A pandemia com certeza é uma coisa que ninguém aqui vivenciou antes, mas que trouxe muitas dúvidas, muitas questões. Com Como é que o certeza. senhor enxergou isso? Como é que o senhor está vendo isso hoje? Olha, pessoal, o que eu estou vendo é que a incógnita é muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? Porque a gente começa numa segunda-feira planejando. Então, você planeja... porque nós, empresários, a gente nunca trabalhou com excesso de reserva, muito menos com, né? Então, matando 2 leões por dia, né? Mas estamos vivos. O importante é que a gente superou tudo isso. Imaginávamos que esse primeiro ano a coisa resolvesse e esse ano começasse novamente dentro de uma certa regularidade. Não está continuando nessa regularidade, né? E as pessoas estão apreensivas pelo que eu tenho visto no nosso negócio. As vendas não estão acontecendo. Não é produto, não é preço, não é nada. O camarada não quer comprar. E a gente sempre comenta que o nosso ramo, que é a confecção, roupa masculina pelo menos, é a última coisa que o camarada vai voltar a comprar, porque ele vai se virar com aquilo que ele tem em casa e vai se virar, né? E a gente tenta inovar, a gente cria, a gente recria, a gente promove, a gente tem feito de tudo para se manter vivo, porque você sai do mercado, você é esquecido com 2 dias. Sim. O prefeito de São Paulo morreu, não tem 40 dias, já ninguém mais sabe do cara. E uma empresa é a mesma coisa, né? E a gente tem visto muito aventureiro também na história, sabe? Tem pessoas que estão se aventurando que eu não acredito que seja o momento, sabe? Eu sou o cara mais otimista desse grupo todo, porque com 68, trabalhando desde os 7, todo dia eu tenho vontade de inovar e criar alguma coisa. Legal. A Cíntia nos conhece há bastante tempo e a gente sempre foi assim, né? Sempre querendo criar um novo. Você pega, no nosso ramo de confecção, nós temos equipamento parado na fábrica hoje que nós fazemos a diferença para qualquer fábrica do país. Nós temos uma máquina que fusiona o colarinho a 180 graus, uniforme. Não sai um com 175 e outro com 178 e outro com 200 graus. 180 graus. Uma máquina com capacidade para 10 mil bolas dia. A gente tem feito corte de 300, 400 camisas. Mas eu, como sou um otimista sempre, eu nunca tive essas vaidades. Porque eu fabricava 100 mil camisas por mês, hoje eu estou comprando pano para 300. Eu preciso de 300 hoje, eu não preciso de 100 mil camisas hoje. Então, esse que é a diferença que nós precisamos ter hoje, como forma de juízo. Sim. Porque, senão, a gente acaba prorrogando problemas. Não é verdade? Porque, infelizmente, está assim. A gente não sabe o que passa na cabeça dos políticos. Amanhã fecha as portas de novo e o aluguel continua, o colaborador continua e as coisas continuam, né? Mas, voltando à proposta de inovação, que é a exigência do mercado, né? A gente tem que criar realmente alguma coisa diferente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Se você for olhar para o seu preço hoje, ele está defasado no mercado. Quem fabrica comida está com o preço defasado, quem fabrica camisa está com o preço defasado, quem fabrica qualquer coisa hoje está com o preço defasado, né? E o mercado não absorve um preço novo. Então, o que a gente tem que fazer? É superar esses problemas
acreditar sempre, porque eu acho que essa é a nossa missão na vida, enquanto acreditar naquilo que a gente está fazendo, e um dia por vez. Né? Sem dúvida. Foi não? Perdão, acho que alguém ia falar, eu fui falar junto. Pode falar. O senhor João, eu estava pensando aqui, agora há pouco, falando com a Regiane, faz tempo que a gente não se fala, não se vê, né? É um prazer revê-lo. E eu estava pensando, eu tive algumas ideias, eu falei, nossa, Regiane, por que você não parte para a fábrica para fabricar uniformes? Eu sou uma consumidora de uniformes hoje pela minha cozinha industrial. E cada vez que eu tenho que fazer a troca de uniformes, eu gasto hoje em torno de 15, 20 mil reais. Então, isso, pelo menos uma vez por ano, eu faço essa compra, né? Porque eu tenho uma equipe hoje já grande e tal. E aí, eu comecei a falar isso com ela, e ela falou que parece que vocês já estão engranando alguma coisa nessa área, né? E agora, me veio mais uma ideia. É que, na verdade, gente, desculpa, é porque eu já dei assessoria para eles, eu conheço muito o negócio deles, e agora começa a pipocar um monte de coisa, né? Ô, seu João, você já pensou também em internalizar corte de terceiros? Porque, assim, o que eu penso? Voltando um pouquinho, que eu acho que o senhor não estava conosco na primeira etapa. A gente estava falando de se reinventar. A pandemia nos levou a pensar fora da caixa. Porque, como a gente estava falando, a Michelle também colocou, a gente estava vindo numa onda, né? Tipo, na crista da onda, tá dando tudo certo, tá tranquilo, tá favorável, vamos lá, estamos faturando. De repente, veio quem nunca imaginou, né? Veio um vírus que nos tirou totalmente do eixo, em todos, né? Não foi só um segmento. Isso mexeu com a cadeia produtiva inteira. O dólar lá em cima, a matéria-prima que não existe mais, né? Tudo ficou. E aí, dentro disso, a gente estava comentando que nós todos os empresários, fomos provados, nós estamos no fogo, vamos falar assim, né? Todo mundo. E aí, o que acontece é que instituições como o Sebrae, eu sou bem assistida pelo Sebrae, eles nos fazem pensar dessa forma, são especialistas, né? Os caras são muito bons nisso, a pensar o seguinte: com a estrutura que você tem, o que é possível fazer hoje, além daquilo que você já fazia? Porque a estrutura já existe. Então, o restaurante, eu e a Michelle, as panelas estão lá, o fogão está lá, o freezer está lá. O que a gente pode fazer hoje que a gente não fazia? Um congelado, rodar a cozinha 24 horas, já que o público não está indo. Mas a gente não pode levar essa comida através do iFood? Estou dando um exemplo do nosso caso. O Benê acabou de colocar que ele está atendendo mais online. O Marcelo também se reinventou. E aí, no caso da camisaria, seria interessante também de pensar na estrutura que o senhor tem hoje e listar todas as possibilidades que essa estrutura possa, que ela possa ser utilizada. E quais hoje o senhor usa e quais ainda não, porque com certeza tem várias outras, né? Exato. E para poder fazer a roda girar mesmo, né? Hoje existe uma fatia de mercado que seria, por exemplo, as grandes redes, hoje elas têm muitas exigências para te comprar. Por exemplo, os faccionistas que nós temos aqui na região, que fabricam aqui hoje jeans, que é forte aqui na região de Campestre, Bandeira do Sul e tal, esse pessoal está sofrendo muito, porque eles ficam restritos ao mercado de São Paulo, que é meia dúzia de cara bom. São Paulo, hoje, que dá serviço para terceiro, são 6 camaradas bons, que você pode confiar. E depois de 1 ano, 2 anos de trabalho, você tem uma certa intimidade com esse pessoal. Só que eles se espremem tanto no preço que o camarada hoje não está conseguindo comprar a linha para fazer a calça jeans para os caras. E eu, por exemplo, eu tenho uma qualidade que eu não devo nada para uma Dudalina da vida, eu não devo nada para esse povo. Eu sei. Certo? Agora, se for fazer um produto hoje para um terceiro, ele não vai querer pagar o que vale a minha mão de obra e nem o que vale o meu produto. Tá certo? Porque nós temos totalmente diferenciado. Já não deve nada realmente para fábrica nenhuma, né? Então, você fica numa situação de indecisão. Por exemplo,
A gente continua produzindo, a gente está focado nos tamanhos plus size, porque esse sempre foi o nosso forte, e vamos sobrevivendo até a coisa começar a engrenar. Primeiro semestre a gente sofre, o segundo semestre, às vezes, a gente ganha alguma coisa. É assim que funciona no ramo de confecção masculina. Né? E é isso aí, a gente está tentando alguma coisa para poder sobreviver e passar essa onda. E aí, Benedito, pode falar. Eu gosto da sua fala, porque é assim que eu acho que tem que começar, o pé no chão. Então, quando você diz que eu cortava, sei lá, 1.000, mas eu estou cortando 300. Mas eu só estou cortando 300 porque só está demandando 300. Então, não adianta eu espernear, não adianta eu ficar com raiva, porque não é nem que o cara vai deixar de comprar camisa porque ele tem incerteza. Ele vai deixar de comprar camisa porque ele não precisa vestir camisa para sair. Exatamente. É diferente, né? Então, por que eu vou gastar dinheiro com roupa se eu não saio nem de casa? Eu posso fazer... Essa é a nossa consciência hoje. Né? Aí... o meu ramo lá da minha esposa lá tá indo mal por causa disso. A lavanderia 5 a sec, a lavanderia de roupas especiais, ninguém sai. Ninguém sai. Ninguém vai pra festa, não tem mais nada. Então, fica difícil. Caiu muito lá, muito. Então, a saída é realmente usar a criatividade, né? E aí a gente estava falando, né, que o crescimento só começa quando a zona de conforto acaba, né? Exatamente. Então, agora o sapato está apertando, então eu preciso dar um jeito. E aí é que a gente não é treinado para isso. É. E aí eu acho que esse nosso projeto aqui, ele pode ser um caminho bom para trilhar, né? Como desenvolver o olhar diferente, entendeu? Exatamente. O nome não é o olho do dono? Então, como criar um olhar diferente para isso? Porque, só para completar o raciocínio, o cara antes gastava dinheiro com roupa para ir trabalhar. Gastava em parte, tinha que comprar alguma coisa. Agora ele fica em casa, então a grana que ele gastava comprando camisa, ele tem que investir num pequeno home office em casa, né? Exatamente. Um pequeno escritóriozinho em casa, né, que é o home office, ou no melhorar um equipamento, de repente melhorar a qualidade da internet dele, sei lá, trabalhar com um menino gritando é mais complicado, então de repente fazer uma adaptação em casa para ele. A necessidade é outra. Então, quem consegue abstrair do que faz e ver onde... Aí, estou falando desse caso aí, seria mudar de camisa para construir casa, mas o ponto aqui é como que dá para eu usar, e aí a frase da Cíntia é perfeita. A estrutura está lá, como que eu posso botar isso para rodar? E aí tem que ser criativo mesmo. A gente tem, nesse um ano e pouco, a gente já pensou uma série de coisas. E nós temos uma equipe que sobrou com a gente, que a gente preferiu ficar com essas pessoas, que são pessoas totalmente comportadas, entendeu? Elas querem um emprego, elas não queremos saber, tem dinheiro, paga a gente, eu sei que vai pagar depois e vamos embora. Nós não queremos ficar em casa, né? Mas, como a gente tem o varejo e tem a indústria, né? E nós tínhamos o atacado, e felizmente nós saímos do atacado em 2018, porque se tivesse o atacado até hoje, o caos seria muito maior. Entendeu? Porque hoje a gente trabalha com o pé no chão, tá certo? Produz a nossa necessidade e nós continuamos com a nossa capacidade, tá certo? E essa capacidade, você se aumenta ela à medida da necessidade, tá certo? Porque a mão de obra está aí na rua, ela está disponível. Hoje está fazendo máscara, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, mas ela quer uma carteira assinada.
Então, por exemplo, se a coisa voltar a rodar, é fácil para a gente alavancar isso em 2 dias. Você botou a pessoa, sentou lá, já começa a sair produto no dia seguinte, né? E isso que nos conforta, porque a gente está numa situação até que não é de muito desconforto, né? Porque a gente foi fazendo a coisa certa já esse período desses 3 anos para trás, 4 anos, que a gente veio dando a reciclada em tudo e hoje faz a necessidade. A ideia da Cíntia é ótima, tá certo? Mas esta é a dificuldade, porque o camarada hoje ele quer sangrar quem produz. E quem produz hoje tem o funcionário, tem o INSS, tem o FGTS, tem tudo. E então a gente preferiu ficar nessa a Regiane tem feito até um trabalho muito bom, que eu tenho forçado para que a gente faça no Plus Size, porque realmente a gente vai até 200 quilos. Camarada que pesar 200 quilos, nós temos camisa, tá certo? E veste, que é diferente das coisas que a gente vê por aí, né? Então, eu acho que é um canal que ele tem surgido, sai 2, 3 pedidinhos por semana, e mais o varejo, e vamos sobrevivendo. E de olho para pensar em outras coisas também. E focado, como agora ela casou, e eu quero que ela e o marido se viram em algo deles, tá certo? Porque eu acho isso importante, eles estão pensando em alguma coisa para eles, e isso é muito bom, porque eu estou aí para ajudar, tá certo? E o novo, de preferência, né? A gente tem até algumas ideias aí formadas, que a gente está amadurecendo, mas não estamos parados, a gente está pensando, sim, em algo diferente. Resiliência, né? Ter essa resiliência para poder expandir rapidamente e retrair rapidamente, né? Acho que o grande problema da indústria é o custo fixo dela, né? Exatamente. Quando uma empresa com mais variável, você consegue sobreviver melhor. Mas o custo fixo é que mata as empresas hoje. Exatamente. E o que eu sempre digo para as pessoas, principalmente para os empresários, porque tem empresário que às vezes vem uma baixa no mercado e ele se sente sufocado, ele quer terceirizar o problema dele. E eu acho que você não deve terceirizar nunca o seu problema. Porque se é um fornecedor que você tem problema, você tem que encará-lo, porque vocês têm que sair junto do negócio, né? Para amanhã você continuar de novo. E tem gente que, quando chega uma situação de dificuldade, o cara bate o desânimo, não sai de casa, não quer saber e o problema só cresce. Sim. É igual massa de bolo, só vai crescendo. E você tem que estancar, né? Eu sempre fui partidário de encarar, sabe? Nunca tive esse problema de sentar e conversar e dialogar. E tem feito isso muito bem ultimamente, viu? Então, João, uma coisa que o senhor trouxe que vale a pena observar é que a gente olha para os empresários e cada um assume o seu papel isolado. E não vê o potencial de parceria que existe nisso, né? Porque ou morre todo mundo abraçado, ou vamos todo mundo sobreviver. Exatamente. Mas cada um fica dependendo do seu lado. E dependendo do seu lado, prejudica o sistema inteiro, né? Acaba não rodando a economia, não girando a economia e acaba sendo ruim para todo mundo. Essa questão de ter essas parcerias, eu acredito muito em parcerias. Mas parcerias são reais, né? Ganha-ganha. Acho que parceria para montadora, né? Os fabricantes de tecido que se espremem no preço. Então, tem um monte de coisa que é o produto inicial, que é a origem da matéria-prima, ele tem um poder muito grande na relação com as outras empresas que consomem e transformam esses produtos, né? E não tem uma relação de ganha-ganha. Isso que eu acho que é difícil. Trabalhei em multinacional, você vê que os fornecedores cada dia espremiam mais um pouquinho. Pô, eles vão matar o cara. Ele não vai sobreviver. Porque não tem como. E como é que a gente faz essa conexão, além da cadeia, como é que a gente faz essa conexão com parcerias de serviço? Né? Terceirização, não importa o quê, mas como que a gente começa a fomentar isso? O maior problema que a gente
eu sempre fui mente aberta, sabe? Sempre... Um dia um representante meu chegou em mim e falou, eu quero montar uma fábrica de camisa. Eu falei, está aqui o molde, está aqui tudo, está aqui meus fornecedores, está aqui tudo, tal, e vai montar a tua fábrica. Ele foi e montou a tua fábrica. O nosso relacionamento não terminou até ontem, porque ontem ele me ligou pedindo um favor. Mas 2 meses que ele montou a fábrica, ele estava indo lá na fábrica minha, pegando as minhas costureiras para trabalhar de noite na fábrica dele. Aí eu chamei o cara, falei, filho, deixa eu te falar para você. Você levou o molde, você levou o fornecedor, você levou tudo. E até as coisas que você não tinha, eu te dei. Agora, você pega a minha funcionária às 6 da tarde, trabalha com ela até às 10 da noite, ela vem dormir na minha fábrica no dia seguinte cedo? Está errado? Então, isto que eu acho que seria uma coisa que as pessoas precisavam de pensar. Porque eu vejo qualquer ramo, as pessoas são muito concentradas, elas ficam quietas num canto, elas não conseguem conversar, elas têm medo de se abrir, têm medo, tá certo? A Cíntia, o ramo dela era totalmente diferente, foi para o restaurante e está arrebentando. Eu não sei se é o tamanho dela, todo mundo fica com medo e vende o arroz mais barato para ela, vende feijão mais barato. Ela tem uma vantagem que nós não temos. É o tamanho. Será que é isso? O segredo é esse, senhor? Intimida o fornecedor. E está aí sobrevivendo. Tem que servir. 1,80 m de mulher tem que servir para alguma coisa, né, senhor? Exatamente. Tem que servir para botar medo na turma. Exatamente isso. Tá? Mas eu acredito muito nesse projeto nosso aí, de vocês que começaram. Eu acredito mesmo, porque eu acho que as pessoas têm que começar a voltar a ter uma mente aberta. Adoro tecnologia, eu surfo bastante hoje com WhatsApp, essas coisas aí, que eu não tinha, eu negocio, faço tudo que eu faço hoje pelo celular, mas eu acho que ainda falta um pouco de prosa. Eu acho que falta um pouquinho de prosa. As pessoas estão conversando pouco, estão escrevendo mais. Isso, você vai se distanciando, você vai perdendo o relacionamento, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que era meu cliente há 25 anos. Eu cato o telefone e ligo no Rio de Janeiro para o cara para saber como é que ele está. Eu não vou mais caixa unitária, mas eu ligo para o cara da caixa unitária. Escuta aqui, como é que você está? Está vivo? Não está? Como é que está o negócio? Tá certo? Eu tenho essa predisposição. Eu acho que isso, o relacionamento, você não pode perder. E o que está acontecendo hoje com as pessoas, que as mídias sociais, a forma de trabalho, ela encurtou esse negócio, né? Elas não querem perder tempo. E eu acho que, às vezes, 5 minutos de prosa, o que nós estamos fazendo agora é extremamente saudável, porque você fica vendo notícia ruim na televisão. Com certeza. Ô, seu João, na verdade, isso que o senhor falou é tão interessante, né? Porque os relacionamentos de antigamente, seja em que esfera fosse, eram relacionamentos mais verdadeiros, mais leais e mais profundos. Tinha profundidade. Hoje, a gente vê uma moçada que não sai disso aqui, tem casamento acabando, tem relacionamento comercial acabando, porque uma palavra que escreve, eu mando a mensagem de um para o outro, e assim, são relacionamentos mais rasos, né? Superficiais, as pessoas não querem saber como as outras estão, né? E como o senhor colocou, eu acho muito interessante o objetivo do grupo em se unir. Eu gosto muito de participar de workshops e de palestras. O Sebrae sempre me chama, que algumas vezes eu já fui convidada, já fui até homenageada pelo Sebrae como empreendedora. O ano passado, seu João, até agora eu vou me gabar, viu, seu João? O ano passado eu ganhei um título de Mulher Incrível pelo Estado de São Paulo como a melhor empreendedora do Estado. Então, tá vendo só como foi bom você trabalhar com a gente? Foi mesmo, seu João, foi ótimo. E foi muito legal, sabe? Foi uma oportunidade incrível, até porque há 1 ano e pouco atrás, eu acho que o senhor deve saber, eu passei por uma doença e eu quase morri, né?
Mas esse é assunto para outro dia. Mas para quem não me conhece, eu sou uma sobrevivente, eu sou um milagre, né? E por isso que a Regiane ficou emocionada quando ela conversou, quase chorou aí comigo, porque realmente, assim, eu estar viva já é um milagre de Deus mesmo. E na ativa, o senhor sabe que eu sou ligada no 220, então sempre produzindo e tudo mais. Ainda que eu coloquei bem o pé no freio agora, estou mais tranquila, e estou ótima, a saúde está super bem, a vida deu uma guinada e tal, mas esses encontros como esse que a gente está conversando agora, eu acho que eles são extremamente profundos e produtivos, porque é uma troca de experiência, e falando no que o Benê disse, nós estamos no mesmo barco, é a mesma dor. Hoje nós estamos vivendo a mesma dor. E aí, eu queria propor uma coisa para vocês, estou chegando agora, já estou falando um monte, né? Mas, assim, essa troca, ela pode até ser mais rica se a gente, em próximos encontros, a gente exercitasse se colocar no lugar do outro. Em que sentido? De fazer um brainstorm sobre, por exemplo, a camisaria. Vamos pensar todo mundo no que poderia ser feito de soluções para a camisaria. Eu não conheço o negócio do Marcelo, mas o Marcelo pode passar um briefing do que é o seu negócio e todos nós pensarmos juntos, falar assim, nossa, Marcelo, tive tais ideias para isso, para o Benê, para a Michele. O que vocês acham disso? Eu vou te dizer que a gente tem um processo desse aqui, não nesse grupo, mas a gente chama de mentoria reversa, que é todo mundo focar numa única empresa, ajudar nas dores. Isso é muito rico, é muito rico. É muito, porque vem um olhar de fora, né, Marcelo? De repente, seu João, vai surgir ideias aqui que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou, às vezes, você tinha pensado, mas a ideia enriquece, ela vem de uma outra forma, ou dá coragem, porque esses grupos, eles são otimistas, né? Eles nos encorajam, eles trazem combustível. Eu sou uma otimista nata, mas nem para morrer eu prestei, gente. Eu tinha 1% de chance, eu falei, eu não vou morrer. 1%, não. Você preferiu 1%. Ué, eu tinha chance de escolher. O médico falou, essa menina vai morrer. Minha mãe morrendo lá de chorar. Eu falei, eu não vou morrer. Quem quiser morrer, que morra. Eu não vou dar esse gostinho para ninguém. Eu não vou morrer. E estou aqui contando história. É isso aí. É assim que tem que ser. Né? Essa determinação, essa garra ajuda a gente a superar muitos desafios, né? Mas tem Deus, é Ele. Com certeza. Tudo por Ele. Com certeza. Mas eu digo a vocês o seguinte, que os tempos mudaram, mas os comportamentos não precisam mudar. Né? Então, você falou aí do seu problema. Hoje eu estou cuidando da minha mulher, 41 anos de casado, ela tem uns certos problemas e eu estou fazendo tudo. Né? E por incrível que pareça, hoje é aniversário dela, eu deixei para ela um bilhete de manhã, junto com o café da manhã que eu deixo para ela arrumado. Que eu sempre deixei um bilhete para ela, tá certo? Esse bilhete, eu acho que ele é muito mais saudável do que eu passar numa casa de flores, levar um buquê de flor para ela, que eu sei que ela também gosta. Mas também passei no restaurante que ela gosta, as coisinhas que ela gosta, e dei um almoço para ela que ela gosta, você está entendendo? Então, veja, eu 68 para 69, 41 anos de casado, ainda tenho disposição de um menino de 25. Parabéns, João! Tem que dar curso. Isso é importante na vida, tá certo? Que é dar para as pessoas, às vezes, desmotivadas, motivação. Eu acho muito importante isso. Às vezes o camarada está para baixo. Gente, você ainda tem uma vida inteira pela frente. Não é o primeiro obstáculo que a gente vai desanimar. Se fosse por obstáculo, a gente não estaria nem aqui. Não é verdade? Com certeza. Sem dúvida. Desafio a gente tem de monte. Pô, é só querer abrir a cortina, você já está tendo desafio. Acordou, você já tem uns desafios já. Pode ter certeza. Exatamente. Abriu o olho e já está com um desafio na frente. Com certeza. É isso aí. Bom, gente, vamos finalizar, né? Respeitar o horário para todo mundo tem seus compromissos. O seu João tem que fazer a parte dele com a esposa, certo? Nós estamos aqui. E aí se não fizer, né? Nossa parte aqui agora. Agora vai pagiar a neta agora, né, seu João? Já estou pagiando. Enquanto ela está... Não, entendeu? A gente
A gente fala com a Regiane, ele tá lá cozinhando pra neta lá, não sei o quê. A Regiane começa a conversar com a gente e tá lá, seu João lá, preparando a Ele não quer nem comida. saber de camisa mais, Marcelo. O negócio dele agora... Não, mas eu quero saber sim, sabe por quê? Porque eu sei o que está acontecendo. Fico de manhã, depois do almoço eu não vou, mas eu chego cedo lá, mas isso aqui não era para estar pronto? Hã? E eu não te conheço, seu João, eu não te conheço. Sabe tudo. Eu muito e acabo tomando tempo de vocês aí. Imagina, seu João, primeiro que a experiência do senhor, acho que só contribui. Obrigado mais uma vez por participar mais ativamente com a gente. Acho que a gente precisa disso, trazer essa experiência. Não existe barreira de idade, de experiência, de ramo. Aqui todo mundo está na mesma página, como o Benê falou, todo mundo tem a mesma dor. E essa dor pode ser um remédio para um outro que esteja passando por uma mesma situação, né? Então, acho que a gente tem que contribuir cada vez mais. Obrigado, Cíntia, pela sua participação. Parabéns pelas suas conquistas, sejam pessoais, sejam profissionais, que eu sei que são muitas. Parabéns. A Regiane se emocionou, eu sei que tem alguma coisa por trás disso. E é muito bonito ver essas coisas. Benê, Michele, como sempre, estamos juntos. Sim. Certo? E a gente se vê na quinta-feira, na quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai lançar um novo tema. Você está mais do que convidado, Cíntia. Obrigada. A sua experiência. Vamos tentar, de repente, Claro. a gente pega um aqui para cobaia e vamos fazer um toró de parpite em cima dele. Com certeza. Com Combinado. certeza. Tá joia. Um abraço. Obrigado, Vera. Sim, um abraço para todos. Parabéns, Sertoso. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Tchau. seu João. Parabéns. Obrigado. Um abraço, Cíntia. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Um abraço.